Tudo bom, turma? Aqui quem está falando é o professor Denis Lócio, professor da disciplina de Educação Física, e estou aqui para ministrar uma aula sobre esporte. E nada melhor de começar a falar de um esporte que é o mais conhecido no mundo e o mais praticado, e também um dos nossos maiores orgulhos, que é o futebol. Nós iremos falar um pouquinho da história. Então, o desporto com mais fã em todo o mundo é o futebol. No nosso dia a dia, a cada vez mais frequente o contato com o desporto e com o futebol, propriamente dito. É tanto que hoje se sente uma falta enorme no futebol que não está sendo transmitido. O futebol já foi um ritual de guerra na China, por volta de 2600 a.C. Um ritual denominado Sun Tzu, constituía no uso da cabeça do chefe do inimigo por parte das tribos vencedoras. Era cortado e era utilizado como fosse uma bola a ser chutada pelos vencedores. Relatos semelhantes são encontrados na Europa medieval e no século X na Inglaterra. Também, por volta de 2600 a.C., começa no Japão a prática do kemari, cujo objetivo é controlar a bola com os pés, revelando plasticidade, delicadeza e elegância. Então, como vocês podem ver, o futebol ele teve uma origem um pouco sangrenta, não é isso? Então, mas o modelo que nós conhecemos hoje foi organizado na Inglaterra, em 26 de outubro de 1863. E essa data também é a data da fundação da Associação Inglesa de Futebol. Em solo inglês, o futebol foi regularizado como maneira de organizar as regras surgidas e em seguidas nos diversos colégios onde era praticado. Na ocasião dessa reunião para decidir as regras, 11 colégios participaram da discussão. Por isso, surge o boato que, por ter 11 escolas na decisão das regras iniciais, deram-se uma totalidade de 11 jogadores para cada equipe. No Brasil, Charles Miller introduziu oficialmente o esporte em 1894, no Rio de Janeiro. No início, o futebol era proibido aos negros, recém-libertos em 1888. Somente em 1920, a Federação Brasileira de Esportes, a FBS, autorizou os clubes e entidades regionais a aceitarem negros. Mas ainda assim, em 1921, houve uma proibição de maneira informal na prática de atletas negros nas equipes brasileiras que disputaria o Campeonato Sul-Americano na Argentina. Essa proibição, na época, dizia que era o governo com medo de que os negros sofressem preconceito lá nesse campeonato. Mas sabemos que talvez não, né? Era o preconceito que já existia no próprio Brasil e ainda existe. A primeira equipe a permitir negros foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, que conquistou o Campeonato Carioca em 1923. O sucesso do Vasco incentivou outros times a também aceitarem negros nos quadros de jogadores. Então, o Vasco da Gama ele teve uma importância na história brasileira, principalmente para os negros e os operários que eram mais pobres, que não poderiam jogar e praticar o esporte, que hoje é tão bem visto em todo o nosso planeta. E para falar de futebol, começamos pela parte mais importante nesse momento, que é a regra. Sem esta, é impossível fazer com que as coisas funcionem dentro do que é considerado normal. Vamos falar um pouquinho, de forma bem resumida, as regras, as 17 regras, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. A regra 1 é o campo de jogo. Um campo para a prática do futebol deverá ter as seguintes dimensões. O comprimento deve ter entre 90 e 120 metros e a largura entre 45 a 90 metros. O campo é constituído por linhas laterais, as linhas finais, que é chamadas de linha de fundo, que no caso, a linha lateral é maior do que a linha de fundo. Mas em partidas oficiais, existe uma padronização a nível internacional. A regra 2 é a bola. A bola deve ser esférica, deve ser de couro ou material do gênero adequado. A circunferência da bola deve ter medida entre 68 e 70 centímetros. O peso deve estar entre 410 e 450 gramas e tem uma pressão equivalente a 0,6
a 1,1 referente à atmosfera, ao nível do mar. Regra 3 são os jogadores. Uma equipe, no início do jogo, deve ser constituída por 11 jogadores. Uma partida não poderá ser jogada enquanto não estiver pelo menos 7 jogadores em campo. Num jogo normal, pode fazer 3 substituições, enquanto em jogos amigáveis, pode-se fazer no máximo 7 substituições, desde que as equipes tenham chegado em um consenso ao número de substituições na partida. A regra número 4 é o equipamento dos jogadores. O equipamento dos jogadores deve ser constituído por camisa de manga curta ou comprida, calções. No caso do goleiro, ele pode escolher a opção calça ou calção, meias compridas, que são os meiões, caneleiras e chuteiras. A cor do equipamento do goleiro é diferente dos outros membros da equipe, para ser mais fácil de se diferenciar e se destacar dentre os jogadores em campo. A regra 5 e a regra 6, vamos contextualizar de forma mais simples. A regra 5 são os árbitros e a regra 6, os outros oficiais de arbitragem. No jogo de futebol, tem que haver sempre uma equipe de arbitragem. Esta equipe é constituída por um árbitro principal, o que está dentro de campo, 2 assistentes, que são chamados de bandeirinha, e o 4º árbitro, designado pelo próprio número. O árbitro tem o dever de aplicar de forma equivalente para ambas as equipes a regra. Dentro de campo, o árbitro é quem tem autoridade total. O árbitro contará com os seus assistentes para controlar o jogo e intervir sempre que houver algo que infringe a regra e ponderar a sua decisão. A regra número 7 é a duração da partida. Uma partida deverá ter a duração de 90 minutos, em que 45 minutos para cada parte e o intervalo deverá ter 15 minutos no máximo. Os descontos só serão contabilizados se houver cobranças de faltas ou de pênaltis, substituições, intervenções médicas ou qualquer outro imprevisto que interrompa o tempo regular do jogo. Alguns jogos terão prorrogação, ou seja, mais 30 minutos, 15 minutos para cada parte, sem intervalo. Vale ressaltar que esse procedimento difere de acordo com a competição vigente. A regra número 8 é o início e o reinício do jogo. O jogo começa quando um tiro inicial, ou seja, a saída, no começo de cada um dos períodos, inclusive das prorrogações, e depois que houver um gol marcado. Os tiros livres, que podem ser diretos e indiretos, os pênaltis, os arremessos laterais, tiros de meta e tiros de cantos, que também são formas de reiniciar o jogo, e está lá na regra 13 e 17, que nós iremos falar daqui a pouco. A bola no chão é uma forma de reiniciar o jogo quando o árbitro a paralisa, sem que haja previsão de reinício de uma das formas acima. As infrações cometidas com a bola fora de jogo não alteram a forma do seu reinício. A regra 9 é a bola dentro ou fora de jogo. A bola estará dentro de jogo quando bater na trave ou nas bandeirinhas do campo. Ou então quando bater no árbitro. Essa regra está sendo alterada. Por isso que eu falei, isso é o livro de regulamento, mas essa regra está sendo alterada. Assim que a bola bate no jogador, no árbitro, quer dizer, hoje a bola tem que ser colocada em chão, para que não haja uma vantagem ou uma desvantagem para a equipe. A bola estará fora do jogo quando tiver ultrapassado completamente uma das linhas que delimitam o campo, seja por terra ou pelo ar. Ou então quando o jogo ter sido interrompido pelo árbitro. A regra 10 é a regra que mais traz alegria para o torcedor. É o gol. O gol só ocorre quando a bola passa totalmente entre as linhas e o poste. Num jogo, a equipe que marcar mais gols até o final é considerada vencedora. Caso haja o mesmo número de gols, é considerado empate. Como vocês podem ver na imagem, nos lances que está dizendo não é gol, é porque não ultrapassou completamente a linha. A bola só é gol quando realmente ultrapassa completamente toda a linha. A regra 11 é um impedimento. O jogador estará em posição de impedimento quando qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés estiver na metade do campo adversário, excluindo a linha do meio de campo. E se qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés estiver mais próximo da linha de meta adversário do que a bola e o penúltimo adversário.
Então vocês podem ver na situação aí, uma situação de impedimento, onde o jogador está na frente de todos os jogadores, onde só vai ficar o goleiro. E na outra situação, onde o jogador está em uma posição normal. A regra 12 são as faltas e incorreções. A falta é uma situação do jogador ou o técnico viola alguma regra. O árbitro poderá aceitar a falta ou não. Se não aceitar, o árbitro tem as seguintes opções: o tiro livre direto, quando o jogador deferir um carrinho, por exemplo, ou aplicar o empurrão, um soco, um pontapé, ou qualquer outro tipo de agressão, se o árbitro achar que o jogador teve a intenção de machucar o adversário. E o tiro livre indireto, que é marcado sempre que o jogador assume uma conduta antidesportiva, como impedir o progresso do adversário, segurar a bola com as mãos por mais de 6 segundos, no caso do goleiro, entre outras menções. E as sanções disciplinares é quando um jogador será punido com cartão amarelo se agredir um jogador de equipe adversária ou discutir com o árbitro. Se o mesmo jogador levar 2 cartões amarelos na mesma partida, automaticamente leva o vermelho e é expulso do jogo. Mas se o árbitro achar necessário, pode aplicar um único cartão vermelho, em vez do segundo amarelo. Ou até mesmo, sem que tenha tomado nenhum cartão amarelo, ele pode ser aplicado o vermelho e ser expulso de jogo. A regra 13 são os tiros livres, que pode ser tiro livre direto, que é quando o jogador chuta a bola para a direção que pretende, sem auxílio de nenhum outro. Há uma necessidade de construir uma barreira por parte da equipe adversária, na qual o jogador deve estar no mínimo a 9,15 metros de distância da bola. E no exemplo, uma cobrança de tiro livre direto com um gol de falta de Neymar pela seleção brasileira. No tiro livre indireto, o jogador tem que passar a bola para o outro, companheiro da mesma equipe, que ele esteja chutando para qualquer direção ou tocar para qualquer outro jogador. No exemplo aí, você vê uma jogada onde o jogador toca para o que está atrás, ele levanta e chuta para o gol, acaba marcando o gol num campeonato da Eslovênia. O tiro penal, que é a regra 14, também conhecida como pênalti, ela será marcada se o jogador cometer uma infração punível com tiro livre direto dentro da sua própria área penal, ou mesmo fora de campo de jogo, em razão de uma saída do campo com parte do jogador, como é indicado na regra 12 e 13. Um pênalti é assinalado quando ocorre uma infração dentro da grande área. No momento da cobrança, a bola deve estar parada sobre a sua marca, localizada a 11 metros do gol, ou da baliza, como alguns chamam, que é a trave. O goleiro deve estar sob ou atrás da linha, e todos os jogadores devem estar fora da grande área. E um gol pode ser marcado diretamente de um pênalti. No exemplo aí, o jogador Louco Abreu, que jogava no Botafogo, acaba dando uma cavadinha numa cobrança de pênalti em cima do goleiro do Flamengo, marcando assim o gol. A regra 15, que é o arremesso lateral, deve ser executada com as mãos, sempre repondo a bola em jogo quando esta sair por uma linha lateral. Um gol não pode ser marcado direto de um lançamento lateral. E não existe impedimento em uma reposição de lateral. No momento do arremesso, o jogador deve estar de frente para o campo, com um pé sobre a linha lateral e segurando a bola com as 2 mãos acima da cabeça. No lance que vocês vê, hoje o futebol ele está ficando mais moderno e está usando o lateral próximo às áreas adversárias para ser uma jogada tipo escanteio e ser lançada para dentro da área para uma grande possibilidade de gol. Na regra 16, é o tiro de meta, que deve ser feito pela equipe quando a bola sai completamente pela linha de fundo, tendo sido tocado por último em um jogador adversário. A bola deve ser colocada em qualquer lugar da pequena área. Todos os jogadores adversários têm que se encontrar fora da grande área, até que a bola esteja em jogo. A bola está em jogo no momento que é chutada. E a execução desse tiro de meta deve ser feita com o pé, e pode ser feita por qualquer jogador. Apesar do exemplo estar mostrando que quem está fazendo a cobrança e ser mais normal é a cobrança do tiro de meta pelo goleiro. A regra 17 é a última regra do futebol, mas também não é a regra menos importante. É o tiro de canto, também chamado de escanteio. O tiro de canto deve ser feito pela equipe quando a bola sai completamente do campo pela linha de fundo, tendo sido tocado por último por um jogador adversário. No momento da cobrança, a bola deve estar parada sobre a marca de canto, que no caso é uma marca de 1/4 de um círculo nas extremidades entre a linha lateral e a linha de fundo.
O jogador que executou a cobrança não pode tocar na bola sem que outro jogador, sendo da mesma equipe ou da equipe adversária, tenha tocado nela. E é permitido fazer um gol direto da cobrança de escanteio. No caso, é chamado de gol olímpico. Um exemplo que nós vemos aí é uma cobrança de escanteio das equipes de Manchester City e Manchester United, da Inglaterra, onde o jogador faz a cobrança e o outro chega e faz o gol. Nós ficamos por aqui, nessa aula sobre falando um pouquinho de esportes e o esporte de futebol. Desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente, abraço.